O Landan pergunta como ela vai, mas ela diz que não e agradece. Ele se apresenta e pergunta qual o nome dela, mas ela diz que não está interessada e mais uma vez agradece. E ele diz que tudo bem. Ele fala que ela não deu nem a chance dele falar. Ele fala que nós vamos ver o que vai rolar e diz que ela é muito bonita. Ele fala que agora, coincidentemente, depois de entrar no carro dele, ela resolveu voltar. Ela diz oi e ele pergunta e aí? Ela pergunta se está tudo bem com ele. Ele pergunta por que ela voltou e ela fala que quis dar um oi pra ele. Ela fala que o nome dela é Andrea e ele fala que tentou dar um oi pra ela no começo, mas que ficou claro que ela não quis falar com ele. Ela fala que só estava focada em um monte de coisas que ela tem pra fazer e que acabou não prestando atenção nele. Ele pergunta se é verdade e ela pergunta como está indo o dia dele hoje e ele pede pra ela dar a volta. Ele pergunta o que aconteceu e ela pergunta o que ele vai fazer hoje. Ele fala que ele vai tomar conta da vida dele. Ela fala que gostaria de poder saber mais sobre ele, mas ele fala que não é isso que ela queria no começo. Ela diz que ela só estava mandando uma mensagem e discutindo com uma pessoa e fala que sente muito. Ele fala que entende, mas que isso não justifica ela querer descontar nele. Ela diz que sente muito e fala que ela sabe que isso é culpa dela. Ele fala que ele sabe que a culpa é dela e ela pergunta e aí? E ele pergunta e aí o quê? Ela pergunta sobre o que ele queria falar com ela e ele diz que se aproximou porque achou muito bonita, mas que não ia falar nada necessariamente. E fala que queria dizer que ela é bonita, mas que ela não deu nenhuma chance pra ele. Ela fala que sente muito e diz que ela não está tendo um dia bom e ele pergunta com quem ela estava discutindo. Ela fala que tem muitas coisas acontecendo e ele diz que vai sair do carro. Ele pergunta o que ela quis dizer com muitas coisas acontecendo e ela diz que não está no momento bom e que tem sim muitas coisas acontecendo agora. Mas ele fala que ele não foi rude com ela e que ela não deveria ter descontado o dia ruim dela nele. Ela fala que realmente não deveria, por isso ela resolveu se desculpar. Ela diz que ela achou que ela deveria se apresentar e que talvez eles possam recomeçar. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Andrea e ele fala que o nome dele é Landan. Ela fala que é um prazer conhecê-lo e ele pergunta de onde ela é. E ela fala que na verdade ela é de Nova York, mas que agora está morando ali. Ele fala que ele também é de Nova York e depois que ele diz de que parte, ela fala que ela é do Queens. Ele pergunta quanto tempo ela está em Houston e ela diz que é 9 meses. Ele fala que então ela já está bem familiarizada e ela fala que acha que sim. Ele pergunta se no momento ela está disponível para conhecer alguém e ela diz que é claro. Ele fala que gostaria de poder conhecê-la e como ela diz que ela também, ele pergunta se ela quer entrar para eles conversarem. Ela diz que pode ser. Ele pergunta e então ela fala então que ela gostou muito do carro dele. Ele agradece e ela pergunta o que ele faz. Ele fala que ele gosta muito de imóveis, ela pergunta se é verdade e pergunta em que área e ele fala que residencial e também comercial. Ele fala que é com isso que ele trabalha e pergunta o que ela faz. Ela diz que coincidentemente ela também trabalha com imóveis e que ela gosta de investir nessa área. Ele pergunta o que ela gosta de fazer para se divertir e ela fala que gosta muito de restaurantes. Ele pergunta qual a comida favorita dela e ela diz que gosta muito da comida italiana. Ele fala que ele também gosta muito de comida italiana, fala que não vai mentir e diz também que ele conhece um lugar muito bom. Ela pergunta qual o nome do lugar e ele fala que é Lambari. E como ela diz que conhece o restaurante, ele pergunta se ela gosta, ela fala que gosta muito. Ele fala que talvez algum dia desses eles possam aparecer por lá e ela fala que talvez. Bom, e já nesse momento da conversa ele pergunta o que ela esperaria dele se ele fosse o namorado dela. Ela diz que ele precisaria cuidar dela como qualquer homem deveria cuidar. Então ele pergunta qual a definição dela de cuidar. Ela diz que ele precisaria pagar as contas, mas ele fala que não vai pagar as contas dela. Ele pergunta por que ele faria isso e diz que ele não é o pai dela. Ela diz que isso é o que todo homem deveria fazer, mas ele fala que não e diz que ele deveria tratá-la bem, mantê-la segura e ser leal, mas que não é a responsabilidade dele pagar a conta de uma mulher adulta. Ele pergunta quantos anos ela tem, ela diz que tem 33, então ele pergunta por que ele teria que pagar a conta de uma mulher de 33 anos. Ela fala que pensou que ele estivesse interessado e ele pergunta se ele precisa gastar o dinheiro dele para isso. Ele fala que se for isso que ela está procurando com a pessoa errada. E fala que se for para isso, ela pode sair e ela diz que tudo bem.
Onaie pergunta como ela está e fala que ela é incrível. Ele pergunta se ela não está ouvindo e como ela diz que não, ele pergunta por que ela é tão rude. Ela fala que ela não está interessada, ele fala que ela é muito bonita e pergunta qual o nome dela. Mas como ela não responde, ele deseja uma ótima caminhada para ela. Ele fala que se ela não estiver interessada, tudo bem, mas que também não precisa ser tão rude. E em seguida diz que ela nem sequer quis falar com ele. Ele fala que ela está voltando e que isso é engraçado. Ele fala que nós vamos ver o que ela tem para dizer e em seguida pergunta e aí. Ela pergunta se ele queria saber o nome dela e ele fala que queria, mas que não precisa mais. E depois que ela diz o nome dela, ele fala que não precisa mais e que ela pode guardar para ela. Ela pergunta o que está acontecendo e ele fala que não está acontecendo nada. Ela fala que ele estava tentando falar com ela e ele fala que estava, mas que não está mais. Ela pergunta por que ele mudou de ideia e já ele pergunta por que ela mudou de humor assim tão rápido. Ele fala que ela não estava interessada e que nem quis falar com ele. Ela fala que agora ela está ali, mas ele fala que agora ele não está interessado. Ele fala que na calçada ficou muito claro que ela não estava interessada. Ela pergunta qual o nome dele e ele pergunta por que isso importa. Ela fala porque ela disse o nome dela, mas ele fala que isso já não importa mais. Ele fala que ela já tomou a decisão dela e ela fala porque ele é tão rude. Ele fala que só está transmitindo para ela a mesma energia que ela transmitiu para ele no começo. E mais uma vez ela pergunta qual o nome dele, mas ele pede para ela esperar e fala que ela não quis falar com ele no começo, que foi muito rude e que depois que ela viu ele entrando no carro, agora ela volta querendo falar com ele. Ela fala que ela não foi rude, então ele pergunta como ela chama aquilo. Ela fala que ele também está exagerando e pergunta qual o nome dele. Ele fala que isso não importa e ela diz que eles podem pelo menos ser amigos, mas ele diz que não está interessado. Ele diz que para ser amigo é preciso ter confiança e que ele não acredita na sinceridade dela. Ela diz que está sendo sincera e ele fala que não está conseguindo ouvir e pede para ela dar a volta. Ele pergunta o que ela disse e ela pergunta qual o nome dele. Ele pergunta por que isso importa agora e ela fala porque ela gostou dele, que gostaria de ser amiga dele. Ele pergunta se agora ela quer ser amiga dele e pergunta por que ela mudou assim de repente. Ela fala porque ela acabou de ver que ele tem um carro muito legal e a propósito que ela gosta muito de Lamborghini e que ela gostou muito dessa cor. Ele fala que ele também gosta muito, tanto é que ele comprou e em seguida pergunta se ela voltou por ele ou por conta do carro dele. E ela diz que os dois e fala que o carro dele é muito bom. Ele agradece e fala que ele precisa ir, que ele não pode perder o tempo dele. Ela pede para ele esperar e ele fala que não quer perder o tempo dele porque essa conversa não vai chegar a lugar nenhum. Ela pergunta por que não e ele fala porque ela já decidiu quando estava na calçada. Ela diz que ele poderia levá-la para sair e ele pergunta por que ele faria isso. Ele fala que ele nem a conhece, ela pergunta por quê e ele pergunta por que o quê. Ela diz porque eles podem se tornar amigos, mas ele fala que não acredita no que ela está dizendo. Ela fala que ela pode ser uma ótima amiga, mas ele fala que ele acha que não, porque ela nem consegue ouvir o que ele está dizendo. Ela diz que ela voltou para falar com ele e ele fala que ela voltou por conta do carro dele e pergunta se não é isso. Ela fala que ali está muito quente e pergunta se ela pode entrar, mas ele diz que já estava quente quando ela saiu de casa. E diz que além disso ela precisa pedir desculpas por ter o tratado assim no começo. Ela pergunta se ela precisa pedir desculpas e ele fala que tudo bem e diz que ele vai nessa. Mas ela diz que não e fala que ele também não precisa agir assim. E depois que ela diz que ela sente muito, ele pergunta se ela poderia dar uma volta para ele. Ele pergunta da onde ela é e ela fala que ela é dali mesmo. Ele pergunta se ela é de Houston e ela diz que sim. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Ilana. Ela pergunta qual o nome dele e ele fala que não sabe e em seguida diz que ele vai sair. Ele pergunta se o nome dela é Ilana e ela diz que sim. Ele pergunta quais são os planos dela para hoje, mas ela fala que só está relaxando. E em seguida diz que ela está de férias da faculdade. Ele pergunta quanto tempo ela está na faculdade e ela diz que está no 2º ano, então em seguida ele diz que vai ser melhor eles conversarem dentro do carro.
E ele fica ali um bom tempo dentro do carro conversando com ela, e nesse momento da conversa ele pergunta se ela concorda que o casal dividam as contas, mas ela diz que não e fala que o homem deve ser o provedor, proteger e tudo isso. Ele pergunta então o que ela vai fazer em casa, mas ela fala que ela não cozinha, ela não limpa. Ele fala que ela acabou de dizer na visão dela o que é a obrigação de um homem e pergunta qual a obrigação de uma mulher. E como ela fala que ela vai cuidar da casa, mas ele fala que ela disse que ela não cozinha e nem limpa, e ela diz que não. Ele fala que ela disse que ela está há muito tempo solteira e ele fala que agora isso está fazendo sentido pra ele. Ele fala que não vai ser fácil pra ela encontrar alguém que banque ela pra ela ficar parada em casa. Ela diz que ela não acha isso, ele pergunta então por que ela ainda não encontrou. Ela fala que simplesmente ainda não aconteceu e ele pergunta se ela tem alguma amiga. Ela fala que talvez ele pede pra ela passar o número. Ele fala que talvez alguma amiga dela seja melhor pra conversar, mas ela diz que todas as amigas dela estão comprometidas. Ele pergunta se é verdade e fala que pode ser as irmãs ou as primas dela. Ela fala que todas estão namorando e ele pergunta se está e ela diz que sim. Ele fala que isso talvez porque elas sejam diferentes e que talvez ela que precise mudar, mas ela diz que não. Ela pergunta qual o nome dele, mas ele fala que isso já não importa mais e deseja uma ótima caminhada para ela. Ela pergunta se ele não quer pegar o número dela, mas ele diz que não. Ela pergunta se ele está falando sério e ele diz que está falando muito sério. Ela diz que tudo bem e ele deseja um ótimo dia para ela.